Humilhação, isolamento, ameaça, agressão, discriminação. Tudo isso no ambiente de trabalho. Esses sofrimentos são capazes de causar doenças físicas e psicológicas e até levar ao suicídio. O nome disto é assédio moral. A peruana Elizabeth Pittman, costureira, entrou em depressão, tentou suicídio 2 vezes, por causa de anos de assédio moral. Llegó una encargada, amiga de uno de los donos. Ahí comenzó mi martirio, como se dice. Ela me maltrataba, me humillaba, me descualificaba, ¿no? Para tener una idea así, ella me hacía costurar de las 7:30 que entrábamos hasta las 3 de la tarde y después quería que yo descosture todo lo que eu costurava. Ella falava para mim de que estava mal feito. Tanto é de que eu fiquei doente. Eu vou falar assim de que eu tentei 2 vezes suicídio. E uma de minhas filhas saiu de casa porque eu não podia fazer nada como encargada, então eu batia em elas. Mas ela falava para mim assim, a senhora precisa de ajuda, não? E eu não queria acreditar, não. Nesse tempo eu não conhecia meus direitos. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, detectou um crescimento muito grande do assédio moral, tanto na América quanto na Europa. Convivendo muito com esse tema e com casos concretos dos mais variados tipos de assédio moral na rotina da sua profissão, o advogado trabalhista sindical e professor de direito Aparecido Inácio resolveu escrever o livro Assédio Moral no Mundo do Trabalho. É esse especialista no assunto que responde às perguntas de trabalhadores. Eu acho que as pessoas elas deveriam procurar mais, né, de que jeito agir, porque às vezes diante de uma situação você se trava, você sabe que você tem que reagir, mas eu acho que uma falta de, talvez de atitude, de ousadia, você acaba tendo medo e não acaba expondo sua opinião. Daiane, sabe que o grande problema constatado por uma pesquisa feita por uma médica do trabalho, a professora Margarida Barreto, é que o assédio ele repercute de maneira diferente no homem e na mulher. Nas mulheres, o assédio atinge o lado mais sentimental, o lado mais emocional, e ela se condói, ela chora, vai para o canto. O homem não. O homem, ele quer muitas vezes até repercutir contra o agressor. Tá? Então, a mulher, nesse caso, vocês devem, primeiramente, procurar a unidade, a solidariedade. Ou seja, não enfrentar diretamente o agressor, mas procurar meios internos que possam fazer com que ele não se sobreponha mais contra vocês. Outra questão é que vocês devem procurar meios de defesa. O sindicato é um dos organismos importantes, você deve procurar o sindicato, o Ministério Público do Trabalho, e não havendo solução, entra com processo contra um advogado, mas tomando aquela cautela de se cercar de provas. Quando a empresa não toma nenhuma ação e você decide por sair da empresa, o que você pode fazer em relação à empresa e à pessoa, ou se aos dois, ou se só a um, qual que é a ação que você pode tomar em cima disso? Em relação à empresa, ela pode entrar com uma ação trabalhista. É uma ação indenizatória pedindo que a justiça fixe uma indenização pela agressão, pela violência que ela sofreu. Agora, o problema não é esse, o problema é que ela tem que ter provas. Não basta ir na justiça simplesmente falar, eu fui agredido, o chefe me perseguia, eu sofri assédio. Tem que ter prova disso. A justiça vai fixar uma indenização se você conseguir provar. Contra o chefe não há o que fazer. Por quê? Porque ele estava trabalhando, a responsabilidade é da empresa. Aliás, é um alerta que eu faço para as empresas, para os empresários. O grande responsável pelo assédio no local de trabalho é a empresa, porque ela responde pelos atos dos seus agentes, dos seus prepostos. Logo, responde a empresa pelas consequências daquele ato que os seus prepostos causarem. Seja o chefe, seja um empregado, colega de serviço, ou seja até um empregado que assediou o chefe. São várias as hipóteses de assédio. São diversas as formas de manifestação do assédio moral, sendo as seguintes as mais comuns. 1. Recusa de comunicação direta. O assediador só aceita se comunicar por bilhetes ou e-mail. 2. O trabalhador é colocado em local isolado com dificuldade de se comunicar com os demais colegas. 3. Perda de vantagens e postos já conquistados. 4. Impor condições e regras personalizadas, com sobrecarga ou até mesmo trabalho inútil. 5. Delegação de tarefas impossíveis de serem cumpridas ou que são desprezadas pelos demais. 6.
Deixar o trabalhador ocioso. Sem função, ele se sente inútil e incompetente. 7. Trocas de horários ou turnos, sem que o trabalhador seja avisado. 8. Vigilância específica sobre o trabalhador. 9. Comentários de mau gosto quando o trabalhador falta ao serviço para ir ao médico. 10. Divulgação de boatos sobre a moral do trabalhador. Quem é mais assediado? Homem, mulher, obesos, negros? Qual o tipo de assédio mais comum? Como identificar o assédio moral? As respostas com o advogado e professor Aparecido Inácio. Bom, primeiramente nós temos que diferenciar as situações de assédio. Tem 3 tipos de assédio. O assédio descendente, ou assédio de cima para baixo, que é o chefe sobre o subordinado ou os subordinados, que pode ser inclusive o assédio individual ou pode ser um assédio coletivo. Tá? Esse é o que mais tem. Das minhas pesquisas, 85, 83% dos casos são de assédio de chefe, gerente, qualquer pessoa que ocupe cargo de direção para baixo. O segundo tipo também médio de assédio que acontece é o assédio horizontal, colegas contra outro ou um colega contra o outro colega. E por último, o assédio ascendente, de baixo para cima, um grupo de colegas assediando o chefe. São as 3 situações em que o assédio se caracteriza. Então são essas 3 formas de assédio que existem e que nós podemos identificar pela sua repetição, pela ocorrência no ambiente de trabalho e de maneira que cause um constrangimento, uma violência, uma agressão, um sentimento de inutilidade, de medo ou de temor na pessoa em relação a quem o está assediando. O assédio mais comum é contra a mulher, é por causa da agressão, essa coisa de o tratamento, esse terror pela demissão. Eu chamo de exploração do medo. Na pesquisa feita pela Organização Internacional do Trabalho, isso foi intitulado como psicoterror. É a divergência direta que tem com o chefe. Ele isola, ele trabalha a pessoa, trabalha o emocional da pessoa no sentido de buscar submeter ela ao seu dispor, rebaixá-la para explorar o medo dela. Né? Seja medo de demissão, medo de não receber um aumento, medo de não receber uma gratificação. Isso gera uma série de consequências, não só doenças psicossomáticas, como também o isolamento e até a perda do emprego. Os maiores assediados são as mulheres. Dentro do universo das mulheres, as mulheres negras, tá? São os mais assediados. E no setor bancário e no setor do comércio. São os setores que mais têm assédio. Agora, eu estou estudando e chegando à conclusão também, até tenho inclusive escrito texto sobre isso, sobre o assédio no serviço público. Né? No serviço público há um grande número de assédio pelo seguinte, porque na maioria das vezes, quem ocupa cargo de chefia no serviço público não é gente da carreira, é gente que vem de fora. E ele, por não ter afinidade com o trabalho e por ele estar apadrinhado por um político, ele vem para se sobrepor ao grupo ou para se mostrar, ele vem e começa a assediar. Tá? Então, no serviço público hoje tem muito assédio. E o campeão de assédio no serviço público é a área da saúde. Né? Pela demanda enorme que tem no campo da saúde, tá? E pelo fato de que também no setor da saúde tem muitas mulheres. Tá? Então hoje o setor público da saúde, na educação cresceu muito também, mas principalmente no setor bancário e no comércio. Desavenças podem acontecer em qualquer ambiente de trabalho, mas em alguns casos não se trata de um simples desentendimento entre colegas. Há empresas que fazem disso uma política. O estímulo à competição desenfreada e a luta por metas inatingíveis podem levar ao assédio moral. Essa questão das metas, chamada metas inatingíveis, melhorou. Por quê? Primeiro que a justiça passou a condenar muito mais as empresas. Hoje, aumentou em 400% o número de processos em andamento na justiça discutindo assédio moral. Existem núcleos especializados na questão de assédio moral, tanto no Ministério do Trabalho quanto no Ministério Público do Trabalho. Então, hoje, o que antes era um problema sério de metas inatingíveis, que já levou assim a situações absurdas, como, por exemplo, uma grande empresa produtora de cerveja no Brasil, em todos os lugares, quando o último colocado das vendas, ele fechava o mês, ele tinha que subir numa mesa, colocar aquela sainha da Sheila Carvalho, lá do Tchan, um nariz vermelho e dançar a dança do Tchan. E todo mundo ficava embaixo da mesa, batendo palma para ele, ele
com aquela coisa ridícula. Tem um caso, inclusive, de uma empresa que o trabalhador, que era o último colocado nas vendas, tinha que levar um bode para casa. Acredita nisso? Um bode com 4 patas, fedido. Aquele bode que a gente está acostumado a ver nos pastos. Levava o bode, ficava cuidando o mês inteiro do bode, trazia o bode, e se ele fosse o último colocado nas vendas, ele era demitido e o bode ia para o outro que estava menos. Então, esse problema de metas inatingíveis parece um absurdo, mas as pessoas sabem. Eu sempre já cheguei à conclusão nos casos que eu estudei. A chefia sabe quando aquela meta não dá para ser atingida. Tá? Então, no comércio é muito comum metas inatingíveis. As maiores vítimas, porém, de metas inatingíveis são os bancários. As maiores vítimas de assédio nesse país são os bancários. Especialmente porque hoje o bancário não é mais simplesmente um bancário, é um vendedor de papel. Ele tem que vender de tudo no banco. Tá? Então ele sofre muito com metas inatingíveis. Tem uma trabalhadora, funcionária de um grande banco na cidade de Tocantins, numa das cidades do estado de Tocantins, me parece Palmas, que ela foi tão perseguida pelo chefe, gerente do banco, tão perseguida que ela estava grávida e ela abortou por conta do assédio que ela sofreu por não atingir as metas. E o banco vai pagar R$70 mil de indenização por dano moral para ela. Um absurdo, né? Só R$70 mil. Devia ser 70 milhões. Exatamente. Eu gostaria de saber como é que eu faço para diferenciar quando um assédio moral é reconhecido como assédio moral ou quando ele pode ser considerado como uma brincadeira. Professor Ubiratã, o que diferencia o assédio é a repetição, a intolerância, a violência, aquele terror psicológico que o assédio cria. Porque o grande problema do assédio é que ele atinge a alma. Ele machuca a pessoa por dentro. A brincadeira não. A justiça, inclusive, em vários casos que eu cataloguei, aceitou absolver algumas empresas, absolver alguns casos, quando ela constatou que o que aconteceu entre as partes foram gracejos. Na maioria das vezes, há uma exacerbação dessas situações. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um caso que eu verifiquei de um rapaz que ele era chamado de javali. Se eu falar para você, o que é um javali? Você vai falar, é um animal, aquele porco do mato com aquele dentão. Não. Eles não chamavam ele de javali, chamavam ele de javali. Ou seja, já valeu alguma coisa. Então, naquela brincadeira de chamar ele de um porco de mato, dizia, você não presta mais. Ou então aquele rapaz negro, pequeno, que trabalhava num almoxarifado, um quartinho lá no fundo, começaram a apelidar e começaram a chamar ele de negrinho da FEBEM. Por quê? Negro, baixinho, pequenininho, que trabalhava num quartinho escuro, ou seja, como se fosse a FEBEM, onde a gente está acostumado a ver essas imagens aí do que acontece na antiga FEBEM, hoje Fundação São Paulo. Esses dois casos, brincadeiras exacerbadas no local de trabalho, geraram punição para a empresa. Por quê? Porque houve um absurdo, houve um abuso dessa relação entre colegas aí dessas brincadeiras. Ela trabalhava numa empresa e o cara era meio ignorante, né? E por ter esse amigo de muito tempo, ele falava umas brincadeiras muito besta, muito boba, né? E aí ela me contou. Aí eu falei pra ela, ó, começa a gravar e na hora que você precisar, se você tá falando pra ele não para, então grava, que na hora que você precisar você tem, né? Essa prova, né? Contra ele, né? Ah, Cida, isso é uma polêmica, menina, você não acredita. Sabe por quê? O Supremo Tribunal Federal já decidiu essa questão numa decisão de um processo, um dos quais eu cataloguei quando eu fui escrever meu livro, sobre a eficácia da prova e sobre quais os tipos de prova que são permitidos. Hoje se permite a jurisprudência, que é um conjunto de decisões judiciais que vão se repetindo nos tribunais. Hoje já se permite todo tipo de prova, desde que a gravação seja feita por alguém que esteja envolvido com o caso. Não pode ser feito por um terceiro, porque senão é quebra da privacidade. E a Constituição proíbe a quebra da privacidade, porque o maior patrimônio teu é a imagem. Aliás, o assédio atenta contra a imagem da pessoa. O assédio causa uma doença, uma cicatriz. O assédio atinge a alma, a honra da pessoa. Isso viola o quê? Viola a sua imagem, a sua integridade. Logo, o Supremo permite. Por quê? Porque você vai estar em defesa de você mesmo. Então pode filmar sim. Consequências do assédio moral sobre a saúde. 1. Depressão, angústia, estresse, mal-estar físico e mental. 2. Cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho e irritação constante. 3. Alterações no sono, pesadelos. 4. Diminuição da concentração e memorização. 5. Isolamento, tristeza, incapacidade de se relacionar com outras pessoas ou fazer amizades. 6.
aumento de peso ou emagrecimento exagerado, aumento da pressão, problemas digestivos, tremores e palpitações. 7. Redução da libido. 8. Sentimento de culpa e pensamentos suicidas. 9. Uso de álcool e drogas. 10. Tentativa de suicídio.